dia a todos. Bom dia. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite, parabenizar a direção do Observatório de Justiça Socioambiental Luciano Mendes de Almeida e dizer da satisfação de participar desse evento. São iniciativas como essa que podem contribuir para resgatar a esperança e a confiança. A esperança que a gente pode construir um mundo melhor e a confiança de que a gente é capaz de construir um mundo melhor. Queria também cumprimentar o professor Eugênio Aragão pela brilhante exposição, dizer que concordo integralmente com as suas palavras e queria também, na mesma linha, chamar a atenção para a necessidade da pedagogia do exemplo, pedagogia da virtude, de fazer as coisas sem manipulação, sem enganar os outros e com a transparência necessária. Isso vai requerer uma mudança cultural significativa. Por exemplo, o doutor Aragão, durante muito tempo, foi o representante do Ministério Público no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e conhece bem o nosso sistema político, né? E sabe que há necessidade de profundas reformas nesse sistema político, mas que se o atual fosse praticado com decência, com honestidade, certamente não teríamos os problemas que temos. Quando se faz programa para ganhar eleição e não para governar, está se enganando o povo. Quando se faz aliança sem identidade ideológica e programática, também está se enganando o povo. E boa parte do que a gente presencia aí foi esse tipo de frouxidão, né, que levou a acolchadas composições e se esqueceu o real titular do poder, que é o povo, que é o eleitor. O cidadão, quando delega alguém para que em seu nome possa legislar, possa alocar recurso público, representá-lo, fiscalizar, administrar uma cidade, um país, um Estado, o faz com base no programa, com exigência de prestação de contas e alternância no poder. Isso no Brasil não tem sido feito. Não se presta conta e não se cumpre o programa. Com isso, se faz programa para ganhar a eleição. Então, é preciso que a gente compreenda muito bem o que está acontecendo na vida política institucional brasileira, para que o cidadão possa agir de modo consciente. E isso requer formação política. Nós vemos um momento, no Brasil e no mundo, de desqualificação da política, das instituições, dos agentes públicos, e isso é trágico para a humanidade. E por que é trágico para a humanidade? Porque isso faz com que as pessoas se afastem dessas instituições, e essas instituições têm um poder extraordinário, que a gente vai falar dele aqui agora. E pessoas inescrupulosas, com interesse alheios ao interesse da coletividade, se apropriam desse aparelho e imprimem as suas visões de mundo, seus interesses, fazendo uso desse aparelho do Estado. Então, isso é um risco de retrocesso no processo civilizatório. Então, é fundamental que, especialmente o povo brasileiro, que tem uma dependência muito grande da prestação do Estado, tenha clareza desse processo. E não é uma tarefa fácil fazer isso no momento que se vive no mundo do chamado pós-verdade. E que, em lugar de se valorizar o debate de ideias, de programa, de soluções para os problemas, busca se despertar as reações, os sentimentos, os comportamentos mais primitivos do ser humano. A racionalidade, a verdade, o debate de ideias, nada disso interessa. O que interessa, ou o que importa, para essas forças que hoje dominam os meios de comunicação, que, na verdade, os meios de comunicação se encontram a serviço do sistema financeiro internacional, o objetivo dessa gente é dividir as pessoas, interditar o debate e despertar as reações de comportamento de rejeição e ódio a todas aquelas pessoas ou instituições que defendem um ideário diferente daqueles que eles desejam.
tem como objetivo maximizar o lucro, a competitividade, a produtividade, em detrimento dos valores coletivos, do trabalho, etc. Então, eles utilizam para isso uma estratégia muito inteligente, sofisticada de comunicação, que consiste exatamente nisso, ou seja, de atacar toda a instituição ou pessoas que defendem o interesse coletivo, a solidariedade, a justiça, o humanismo, a proteção e a defesa dos mais pobres, dos mais necessitados. Porque numa democracia é maioria quem está unido. E a maioria não é formada de ricos, de detentores de patrimônio, de alguém que tenha poupança, que tenha recursos. É de gente cuja a renda tem natureza alimentar. Recebe para comer e para sobreviver, não tem capacidade de poupança. E essa gente é a maioria. Se ela estiver unida no regime democrático, ela elege os governos, faz. É por isso que o objetivo é dividir, né? Interditar o debate, inviabilizar qualquer forma de solidariedade, de junção dessas pessoas. E para isso é fácil de desqualificar. Basta, em lugar de debater conteúdo, fazer um julgamento moral, né? Contestar, desqualificar, condenar, né? E para isso associa essas pessoas e essas instituições a alguém que combate os valores, né? A fé, né? Os costumes e a moral dessas pessoas mais humildes, né? E aí elas deixam de raciocinar de modo racional e passam a uma atitude fundamentalista de rejeição. Então, reforma da Previdência no formato apresentado, que prejudica, sobretudo, os mais pobres, como o PT é contra e o PT está satanizado, logo não se debate esse tema, mesmo que prejudique a pessoa. Então, se tem um interesse comum entre alguém que defendeu o processo de impeachment e alguém que foi contra, não há diálogo entre essas duas pessoas. Porque um taxou o outro de coxinha e o outro taxou um de golpista. E eles não se entendem, não dialogam, mesmo tendo um tema comum, de interesse comum, entre eles, que vão prejudicar ambos. Isso é uma tragédia que precisa ser superada, quer dizer, precisa ser ultrapassada. E é muito difícil, nesse momento de pós-verdade, e também com o desenvolvimento científico e tecnológico, em que jogam sobre nós um volume de informação que, se não houver um método para processar, nós somos incapazes de compreender, porque é muito especializada em grande volume. Então, não se abandonou no Brasil, aliás, esse foi um problema gravíssimo na gestão do PT, reuniões como essa, fazer análise de conjuntura, de debater os temas, né? E aí os veículos de comunicação se especializaram, começam a editar suas informações em caderno, o caderno A é coerente em tudo que ele diz no seu interior, mas completamente incoerente, contraditório com o caderno B. Um defende uma coisa e o outro é completamente diferente, e as pessoas não conseguem juntar A com B. Isso é um problema gravíssimo, e que a forma de enfrentar isso, mais eficaz, de enfrentar essa manipulação, é com a educação, é com civismo, é com formação para a cidadania, né? E, infelizmente, no Brasil, as escolas, os movimentos sociais, a imprensa, a igreja, né, os partidos não têm investido em educação para a cidadania. Lamentavelmente, as pessoas não sabem o que são, o que fazem, nem como funcionam as instituições. E quem não sabe o que são, o que faz e como funcionam as instituições, se essas instituições são quem formulam as políticas públicas, né, que interferem nas nossas vidas, essas pessoas não podem ser classificadas como cidadãs. Porque o cidadão tem a obrigação de saber dos seus direitos e também dos seus deveres. E esse momento que nós estamos passando de desqualificação da política, isso é trágico para a humanidade. Por quê?
Porque a política foi a forma que a civilização encontrou para mediar e resolver, né, de forma pacífica e democrática, os conflitos que os indivíduos na sociedade não podem nem devem resolver diretamente com fundamento na força, sob pena do retorno da barbárie, né? Então, a essência da política, que é a mais importante atividade coletiva, é o ser humano. E quando se desqualifica a política, ou se faz por má-fé ou por ignorância. E quem faz por ignorância são os potenciais vítimas da política, porque pessoas inescrupulosas vão se apropriar do aparelho do Estado para explorar, reprimir, etc. Todas as conquistas do processo civilizatório foram produto de decisões políticas. Os direitos civis, os direitos políticos, os direitos sociais, os direitos coletivos, difusos, bioéticos, etc. E, enquanto não inventarem outra forma de organização social, o Estado vai continuar fazendo uso dos 3 monopólios que, historicamente, lhes são inerentes, que são os monopólios de impor conduta e punir seu descumprimento, ou seja, a prerrogativa de fazer uso da força para fazer valer suas decisões, o monopólio de legislar, portanto, fazer leis obrigatórias para todos e para cada um, e o poder de tributar, e o modo como se tributa interfere na vida das pessoas. Então, são 3 dimensões do Estado que, enquanto não inventarem outra forma de organização social, e nos próximos 50 anos certamente não se inventará, esses monopólios serão operados pelos titulares dos poderes constituídos. E 2 desses 3 poderes são eleitos diretamente pela população. Então, se a gente não compreender isso e não se assumir como cidadão em sua plenitude, como eleitor que tem que cobrar dos seus representantes, esses instrumentos, monopólio do Estado, vão ser usados contra a maioria da população. Eles vão ser empregados segundo a visão de mundo dos titulares dos poderes, particularmente do poder executivo. Portanto, eles tanto podem ser direcionados para combater desigualdades regionais de renda, proteger a população mais humilde, né, como podem ser direcionados para aumentar o lucro, a competitividade, ampliar o individualismo, etc. O próprio Fernando Henrique, que é insuspeito desse ponto de vista, ele disse que adotar políticas que favoreçam mais ao capital do que ao trabalho, ou vice-versa, depende da orientação do governo. Então, a orientação do governo, a visão do mundo do governo é determinante. Se as pessoas não forem capazes de compreender isso, qual é a ideologia de quem está à frente do aparelho do Estado, esse aparelho do Estado vai ser usado contra os seus interesses. Então, é nesse contexto mais geral que a gente deve analisar esse momento que se vive no Brasil, em que houve, para a população, apenas uma troca do titular do Poder Executivo. Não, houve uma mudança de paradigma na relação do Estado com a sociedade e do Estado com o mercado. Antes, com todas as contradições que existiam muitas, o Estado podia utilizar minimamente algum desses poderes para, por exemplo, poder repressivo, havendo manifestação, dar proteção. Comparem as manifestações havidas aqui nos ministérios, nos governos anteriores, no atual, e veja em qual deles houve repressão. Veja as políticas públicas elaboradas, quais delas vinham na direção de inclusão, de alocar orçamento para permitir inclusão social, e o que está acontecendo. Então, os recursos, o patrimônio e os poderes do Estado, que antes, bem ou mal, eram canalizados para combater desigualdades, desequilíbrios, etc., agora estão mais voltados para proteger a propriedade, proteger o contrato, honrar compromisso de dívida. E isso é o retorno em sua plenitude do chamado consenso de Washington, da agenda neoliberal em sua plenitude. Delfim Neto costuma dizer que a política e o mercado são
perfeitos na visão dele, porque quando um exagera, o outro modera ou reduz ou controla esse exagero. Então, diz que a política e o mercado se equilibram um controlando o outro. O problema é quando o mercado se apropria da política. E ele se apropriou da agenda governamental, pelo menos nesse momento. O elemento que podia educar o mercado, segurar ou evitar que ele colocasse o lucro acima de qualquer coisa, seria o Congresso, que é um Congresso que foi eleito com recursos do poder econômico. O Congresso, como disse o professor Aragão aqui, organizado em torno de corporações, em torno de bancadas. É a bancada da bala, a bancada evangélica, a bancada ruralista, a bancada bola, ruralista, evangélica, enfim, empresarial. Pois é, boi, bala e Bíblia e bola, né? Então é um conjunto de pessoas que estão ali mais preocupadas em defender interesses daqueles segmentos que representam do que o interesse da coletividade, né? Então, é nesse ambiente que a gente tem que trabalhar e perseverar e ajudar a formação, a desembaçar esse ambiente para que as pessoas percebam. Por exemplo, o que levou à substituição da presidente anterior, eleita pelo voto popular, pelo seu vice, nesse momento? Foi um movimento de duas naturezas. Um de natureza econômico-fiscal e outro ético-moral. O de fundo que interessava era o de natureza econômico-fiscal. Mas o que mobilizou foi o de natureza ético-moral. Qual era o de fundo econômico-fiscal? Econômico-fiscal é o seguinte, que a presidente, logo quando se elegeu, estabeleceu uma obsessão benigna no sentido de reduzir a taxa de juros e o spread bancário. Aquilo criou um desconforto muito grande no mercado financeiro, que passou a rejeitá-la. Depois ela fez uma série de marcos regulatórios na área de concessões públicas que desagradou ao setor empresarial produtivo vinculado às concessões públicas, né? E aí, essas duas razões, algumas com muita felicidade, que foi o caso da questão dos juros e do spread bancário, porque distribuía a renda para a população, mas o enfrentamento em relação aos marcos regulatórios na área, particularmente de energia, a presidente errou e errou feio, porque ela descumpriu, sem correlação de força suficiente, uma regra sagrada do capitalismo, que é interferir na sua margem de retorno, sem buscar dialogar, sem buscar compreender as razões. Os próprios concessionários chegaram e disseram a ela o seguinte: presidente, nós aceitamos reduzir a conta de luz em até 20%, mas isso não pode constar de contrato nem de lei, porque os nossos financiadores, quem compra ou quem financia o nosso serviço, são fundos de investimentos, são bancos, empresas, pessoas que têm na governança corporativa a regra que impede que se invista em empresa cuja margem de retorno seja definida por lei, limitada a 4,5%, que era o que previa inicialmente. E aí o pessoal renovou a concessão porque era por 30 anos. E a presidente tinha mais 2 anos de mandato, se reelegesse 6. Eles poderiam, durante 6 anos, ficar com essa concessão sem investir um centavo, foi o que fizeram, ficaram por 4, na verdade. E depois, nos 24 anos, ou nos 26 anos restantes, lucrar à vontade, como vão lucrar agora. A presidente só compreendeu isso quando o Brasil, a Vale do Rio Doce, fechou uma mina de potássio na Argentina. A presidente de lá ligou para a daqui ligou para o presidente da Vale pedindo para ele rever. Aí o presidente da Vale disse: presidente, tem uma regra na governança corporativa da Vale que ela não fica um dia sequer em nenhum país, nem mesmo no Brasil, se esse país adotar 2 medidas que interfiram na sua gestão. Uma é fixar mais de retorno, disser quanta gente pode lucrar. E a segunda é a gold share, estabelecer algum tipo de ação que interfira na gestão. E aí cai a ficha da presidente, só que era tarde, já estava sendo visto pelo mercado como anticapitalista, anti-iniciativa privada, etc. E é tanto que tirou do Código de Mineração, que estava prestes a ser enviado ao Congresso,
os 2 artigos que tratavam exatamente dessa questão. Mas aí já estava tarde para esse aspecto. Então, a motivação de natureza econômico-fiscal é essa, mas a âncora foi a de natureza ético-moral. E aí é um absurdo, porque o governo, em relação à primeira, econômico-fiscal, poderia ter dialogado, conversado, explicado que todas as ações do governo eram frente a um momento de recessão enorme, de crise internacional, e que o Brasil precisava adotar política anticíclica para fazer esse enfrentamento. Mas não, vai lá, fixa arbitrariamente a margem de lucro no lugar, coloca o empresariado contra e depois quer ganhar esse empresariado fazendo anistias, isenções e renúncias fiscais, como a desoneração da folha, que foi uma tragédia. Nós vamos ter problemas gravíssimos aí, estamos tendo problema fiscal em função disso, que não se consegue recuperar. Mas voltando ao outro ponto de natureza ético-moral. Isso é que é uma tragédia. Se vendeu para o país a ideia que no governo do PT se instalou a degradação moral no Brasil. Isso não é verdade. Isso não existe base empírica para essa afirmação. O que aconteceu no Brasil, e é bom que a gente saiba, até para que as pessoas compreendam bem isso, é que é como se a gente tivesse 10 graus de miopia e ao longo desses 10 anos, 12 anos, foi melhorando a razão de meio grau por ano e passou a se ver claramente, né? E não se percebeu que estava se adquirindo a visão. O que aconteceu era o seguinte, no Brasil, até 10 anos atrás, não existiam leis que tornasse transparente a relação do Estado com a sociedade. Eu vou citar aqui algumas desse período. A Lei de Transparência, a Lei Complementar 131 de 2009, chamada Lei Capiberibe, ela obriga a União, Estados e municípios a disponibilizar em tempo real os seus gastos. Então, você quer saber quanto o governo federal comprou de doce para os seus ministérios ou para o gabinete presidencial, você tem. É só entrar no portal. Então, o jornalismo investigativo hoje é ir no portal oficial, localizar a informação e cruzar para saber se houve ou não algum desvio. Isso não existia. Lei de captação do sufrágio, que foi uma lei proposta na CNBB depois de que no governo Lula, em 2009, foi atualizada, que passa a aceitar a evidência do dolo para efeito de cassação e de registro de mandato. Aceita a evidência como elemento de cassação. Então, isso inibiu fortemente a compra de votos, etc. A Lei do Ficha Limpa, de 2010, Lei Geral de Acesso à Informação. Vou dar aqui um exemplo para vocês simples a respeito dessa lei. É simbólico, mas é ilustrativo. Todas as informações sobre o salário de cada servidor público está disponibilizado hoje no portal a partir dessa lei. O Ministério Público chegou à conclusão que supostamente o presidente Lula seria dono daquele sítio de Atibaia a partir de um requerimento de um jornalista que caminhou para o Ministério do Planejamento pedindo, sem se identificar, e não precisa se identificar, com base na Lei de Informações, quantas diárias recebeu no ano de 2015 e para onde foi o funcionário de matrícula número tal. Isso antes dessa lei, portanto, antes de 2011, o funcionário de planejamento sequer tomava conhecimento desse pedido. Por a lei, ele é obrigado a responder. Ele vai lá e localiza a matrícula e diz, olha, esse funcionário, no ano de 2015, fez 100 viagens, 85 das quais indo de São Paulo para Atibaia. Ora, se esse funcionário era o segurança do Lula e ele não fazia nada a não ser a mando do seu chefe, o que esse rapaz estava indo fazer em Atibaia? Isso não garante, não dá certeza de que era o dono, dá certeza de que frequentava, mas eu estou dando um elemento que facilitou enormemente a vida do Ministério Público, da Polícia Federal e de outras instituições. Sem essas leis, elas não seriam o que são. Elas não fariam, não existia Lava Jato. Né? E isso não se chama atenção. A atualização da Lei de Lavagem de Dinheiro, que permitiu o rastreamento de recursos e fortaleceu o COAF na movimentação financeira. Foi isso que identificou lá, por exemplo, a movimentação financeira do Eduardo Cunha. A Lei de Conflito de Interesse, que institui a quarentena para o servidor público. Se ele tem acesso à informação privilegiada, ele não pode exercer na iniciativa privada cargos sem ficar 6 meses, pelo menos, fora.
Se praticar advocacia administrativa, responde claramente por isso. Lei de responsabilização da pessoa jurídica. Não existia no Brasil, até 2003, a figura do corruptor. Só existia a figura do corrupto. Sem isso, era impossível jogar na cadeia, por exemplo, o Marcelo Odebrecht. A lei de delação premiada, ou de combate ao crime organizado, 2013 também. A emenda com voto aberto na apreciação de vetos e na cassação de mandato. Então, um conjunto de leis sem as quais seria impossível essas instituições de fiscalização e controle ter acesso às informações como teve. A Lava Jato não existiria sem isso. Então, as instituições de fiscalização e controle passaram a ter poderes e prerrogativas que antes eram próprios apenas de CPIs no Congresso. E foi graças a isso que se lançou esse nível de transparência. E aí, como era conveniente ao Ministério Público e ao Judiciário mostrar serviço de imediato, quem se escolheu para investigar no primeiro momento? Quem estava no poder. É tanto que, quando essa lei começa a ser aplicada a pessoas que não estavam no poder naquele período, aí determinados magistrados começam a rever sua posição. Antes, queriam investigar, queriam punir, etc., seletivamente. Depois, quando começa a alcançar os seus, aí começa a virar garantista do ponto de vista jurídico, etc. Então, a compreensão desse processo é fundamental. Muita gente subestimou a capacidade do Michel Temer em verdadeiramente desmontar o Estado brasileiro. Mas isso foi um equívoco. Ele se cercou de um grupo político de vários ex-deputados. Muitos deles você pode mandar prender e depois decide qual é o artigo do Código Penal que enquadra, né? Mas que tem uma experiência longa no trato com o Congresso e estão ali a serviço da implementação daquela agenda, que sem a implementação da qual o governo não se sustente e eles perdem, boa parte deles, o foro privilegiado. Então eles estão ali para defender e fazer tudo quanto é tipo de negócio. E montou uma equipe econômica indicada e sustentada pelo poder econômico, pelo sistema financeiro. Organizou uma agenda chamada Ponte para o Futuro, que leva ao desmonte do Estado, né, e está implementando isso, e a gente pode demonstrar isso dando alguns exemplos de como é que aconteceu. Então, a impressão que se tem, de um modo geral, e as aparências sempre enganam, né, e aqui eu vou fazer mais um parênteses para contar uma historinha outra que é importantíssima. Uma das razões pelas quais se chegou a esse estado é porque, em primeiro lugar, os governos democráticos e populares negligenciaram as reformas estruturais, se preocuparam muito com os direitos sociais, individuais, coletivos, etc., mas se preocuparam pouco com as reformas estruturais que formam o poder. A reforma política, a reforma tributária, a reforma dos meios de comunicação, a reforma da educação, né, a reforma agrária e outras importantes. Negligenciaram isso. E o mote para fazer isso, a população deu. As manifestações de junho de 2013, que a esquerda considerou como de direita, de oposição, foi, na verdade, uma manifestação que pedia mais governo, mais Estado, mais política, mais serviço público de qualidade e, portanto, um alerta da maior importância e como esses segmentos excluíram os partidos e os movimentos sociais da participação, os movimentos sociais, os partidos e o governo entenderam aquele movimento como um movimento de direita. Foi um equívoco, porque naquela oportunidade o cidadão se manifestou como eleitor, como contribuinte, como usuário de serviço público, como consumidor, né? Ele só não se manifestou na dimensão do trabalhador porque estava com pleno emprego naquela oportunidade. E o governo não deu atenção para isso também por uma razão. Porque aquele movimento foi convocado pelas redes sociais, tal como na Primavera Árabe, e no regime representativo nada funciona sem instituição. Se não tiver alguém para sistematizar essas reivindicações, levar as autoridades e cobrar, portanto, alguém que organizadamente, institucionalmente, né, um movimento,
um CNPJ, um endereço, alguém com mandato para cobrar, os governos não implementam, porque isso tem custo. E negligenciar isso resultou nessa inconformidade. Por quê? Porque a população se revoltou com o não atendimento das suas reivindicações, passou a se identificar com quem apresentava um discurso próximo daquilo que era o pensamento dessas pessoas indignadas, que estavam contra tudo que está aí. Então, o primeiro fundamentalista, oportunista, que apareceu e se apresentou contra tudo que está aí, as pessoas se identificaram com eles e, a partir desse diagnóstico, votaram e elegeram esse Congresso aí. Faltou educação política. Faltou perguntar, disse, bom, ele está contra tudo que está aí como eu estou. Agora, o que ele quer colocar no lugar? Se fizer essa pergunta, vai chegar à constatação de que, como moralista, esses fundamentalistas têm um discurso que não é revelador da sua prática, né? Então, essa é a tragédia que levou a isso. Mas, então, dizendo aqui, hoje a gente tem, do ponto de vista das percepções, como eu disse, engano, hoje nós temos uma situação em que se tem a impressão de que há um conflito entre as instituições. Tem manifestações pontuais de integrantes de poderes e órgãos que um divergem do outro, geralmente por uma questão midiática, de querer se expor. Mas o governo Temer, coordenado pelo sistema financeiro, conseguiu harmonizar os poderes de tal modo que eles estão fazendo as reformas, ou desmontando o Estado brasileiro, de forma coordenada, de forma orquestrada. Se você verificar, o poder executivo faz a coordenação geral dessa agenda e cuida do aspecto fiscal. O que é o aspecto fiscal? É cortar a despesa, aumentar receitas extraordinárias, de preferência mediante venda de ativos ou refis, etc., repatriação, etc., o legislativo cuida da chamada melhoria do ambiente de negócio, e aí passa por suprimir direitos, rever marcos regulatórios na economia, abrir a economia ao capital privado estrangeiro, e o judiciário dá sustentação aos dois. Vou dar aqui apenas alguns exemplos do que o Poder Executivo já fez nesse período, nessa ação coordenada. Aprovou a DRU, ampliando o seu montante de 20% para 30%, e fez a DRE e a DRM para estados e municípios também, retirando 30% da receita líquida corrente para que pudesse o gestor movimentar livremente. Aprovou a emenda 95, aquela que congela o gasto público em termos reais. Essa será, vocês vão comprovar isso, a maior tragédia do Brasil. Isso vai acabar com a paz social no Brasil. Ela desvinculou determinadas despesas para arcar com programas sociais e com políticas públicas importantes na área de ciência e tecnologia, na área de educação e na área de saúde, desvinculou de um percentual da receita líquida corrente. Então, pegou o ano de 2006, com a economia em recessão, com o orçamento lá embaixo, e congelou em termos reais. Então, a partir dali, aquele orçamento vai vigorar durante 20 anos, atualizado apenas exclusivamente pelo IPCA. Só para dar um exemplo do quanto cruel é essa proposta. Se ela estivesse em vigor desde janeiro de 2003, quando o Lula assumiu, o salário mínimo seria hoje 2/3 do que é. Portanto, ele seria R$300 a menos, e tirando de quem? De miseráveis. E para quê? Para abater o principal e pagar juros da dívida. O gasto com saúde e educação, se tivesse sido desde 2003 atualizados apenas, como prevê essa lei, pelo IPCA, hoje seria menos de 50% do que se gasta. Essa lei aumenta o conflito redistributivo de um modo tal que os mais pobres vão ficar brigando por migalha. Ela, só para dar um exemplo, se não houvesse nenhuma nova aposentadoria no Brasil e a concessão de nenhum novo benefício de natureza permanente, aquele da assistência social, de um salário mínimo, mesmo se não houvesse, os recursos que se gasta hoje com
previdência e assistência, não seriam suficientes para pagar esses benefícios amanhã, se não houvesse nenhum. Por quê? Porque esses benefícios eles são atualizados pelo INPC. A correção geral do orçamento congelado é pelo IPCA. Logo, o dinheiro que se gasta hoje para pagar esse benefício não seria suficiente, porque a correção do IPCA, que corrige o orçamento, é menor do que o INPC que corrige os benefícios. Então, faltaria dinheiro. Mas como o orçamento é global, você pode tirar de outra área para isso. Mas se fosse só isso, estava muito bem. Acontece que as pessoas continuam adquirindo o direito a se aposentar, continuam envelhecendo e fazendo jus ao benefício assistencial, e o Estado tem que conceder. E ele vai ter que conceder. E ao conceder, como não há dinheiro voltado para aquela rubrica específica, tem que tirar de outra. Então vai tirar da educação, da saúde, do lazer, etc. Que se ficar, então, esse modelo durante muito tempo, vai forçar a sociedade a pressionar o governo para fazer uma reforma da Previdência e da assistência em base muito mais dura do que foi essa que foi encaminhada. Isso é uma armadilha ardilosa que o governo fez para forçar mudança na Seguridade Social, particularmente na Previdência e na assistência, porque isso gasta muito. É o programa de proteção social. E aí a forma de fazer isso, como é antipático fazer, é tirar outras coisas da sociedade para que ela veja na Previdência isso. Mas o problema não é a Previdência, porque se você acabar com a Previdência e com a assistência, zerar, faz nada, o dinheiro economizado com isso não dá para pagar um ano de juros da dívida. Ano passado foi 502 bilhões de reais, mais do que se gastou nessas duas rubricas. Então, isso é uma tragédia, isso tem que ser tirado da frente. Isso força uma série de reformas e acaba com a paz social no Brasil. E essa reforma da Previdência, por exemplo, ela ataca os 3 fundamentos do benefício. Aumenta o tempo de contribuição, aumenta a idade para a aposentadoria e reduz o valor do benefício. Se a economia feita com isso fosse para atender a mais pobres do que esses que estão sendo retirados, muito bem, mas não é. É para a questão da dívida. Então, é preciso fazer esse debate, reconhecer que há uma crise fiscal no Brasil, que ela precisa ser enfrentada, mas que os custos dela têm que ser distribuídos proporcionalmente à capacidade contributiva de cada um. E não está sendo feito isso. A variável de ajuste são os assalariados, os aposentados, e aqueles cuja a renda tem natureza alimentar. Então, é realmente uma tragédia essa proposta. Aprovou uma lei que retira do pré-sal, né, retira a Petrobras do pré-sal, apresentou agora uma série de propostas de privatização, de demissão de servidores, enfim, uma série de medidas com o objetivo de cortar gastos. Então, o Executivo está nessa linha aí, adiou o reajuste de servidores, vai fixar um piso de R$5.000 máximo para o servidor público da União. Aí você vai entrar lá um delegado e um agente ganhando o mesmo salário. Um analista tributário e um auditor da Receita ganhando o mesmo salário, porque os dois são de nível superior. Isso vai arrumar uma confusão danada. Se for para o Ministério Público, o analista e o procurador vão ter que ganhar o salário de entrada R$5.000. Isso é colocar trabalhador contra trabalhador. Está aumentando a contribuição dos aposentados, dispensa por insuficiência, privatização, fazendo refis aí para vários setores para arrecadar recursos de um lado e fazer concessões de outro. Então, essa é a dimensão do Executivo. Do Legislativo, aprovou o Estatuto Jurídico das Estatais para impedir que possa se utilizar essas estatais para fazer políticas públicas, né? Ou para, por exemplo, em momento de recessão, controlar tarifas, etc., tudo isso está proibido. Programa de parceria público-privada, a mudança nas regras de concessões e leilões públicos, várias leis relativas ao marco regulatório de energia, projeto tratando da governança dos fundos de pensão. Veja vocês que coisa absurda. Os fundos de pensão fechados das estatais, dos próprios servidores públicos, ele tem um conselho de administração, um conselho deliberativo e um conselho fiscal. E alguns deles ainda têm participação dos trabalhadores na direção. Então, esse projeto, ele proíbe a participação dos trabalhadores na direção do recurso que é dele,
e reduz a participação no Conselho Fiscal Administrativo. Hoje é paritário, metade do empregador e metade dos trabalhadores. Vai ser um terço dos trabalhadores, um terço do empregador e um terço do mercado. As instituições financeiras vão indicar. Então, uma loucura completa. A empresa brasileira de comunicação perdeu a sua autonomia, a lei de terceirização generalizada, lei de reforma trabalhista, que precariza as relações de trabalho de forma absurda. Enfim, e o judiciário dando sustentação a tudo isso. Então, é um momento extremamente delicado da vida nacional, como a gente já mencionou aqui. Fazer apenas o diagnóstico não é suficiente, é preciso ter alternativas, apresentar de modo propositivo solução para os problemas. Agora acontece o seguinte, que a correlação de forças é tão desfavorável que alguém que, se fizer isso, imaginando que, por exemplo, vai coletar lã, pode voltar tosquiado, né? Então, é um momento, na minha avaliação, de resistência a esse desmonte, de a gente trabalhar para educar para a cidadania, né, e criar condições para recuperar o país desse momento delicado. E aqui eu faço, para concluir, uma crítica muito contundente à nossa oposição. Ela permitiu que, numa única sessão, se votasse na Câmara dos Deputados, 2 dias antes de uma manifestação nacional contra a reforma trabalhista. Os movimentos sociais mobilizaram milhares de pessoas, gastaram milhões em recursos, e a oposição deixou votar, votou contra, mas deixou votar, uma única noite, uma reforma trabalhista, que essa manifestação era exatamente para combatê-la. Isso é imperdoável. A suspeita é que trocaram esse acordo de procedimento por garantia de recursos para financiar a campanha eleitoral. Isso é inaceitável. Agora, na votação da TLP lá do BNDES, conseguiram segurar uma noite inteira um assunto que, comparado com a reforma trabalhista, não era nada. Então, tem alguma coisa muito estranha nesse episódio, e a reforma trabalhista realmente é um retrocesso inominável. Eu não tenho tempo aqui para citar isso, mas é inominável. Então, a mensagem que eu queria deixar aqui, para a gente refletir, é que, se não houver a desinterdição do debate, né, uma forma diferente de abordagem, esclarecer às pessoas o que está por trás de tudo isso, se elas não compreenderem, elas vão continuar confusas, e a divisão interessa a essas forças de mercado, porque numa democracia é maioria quem está unido, né? Eles estão unidos, podem ser lá 10, 15, estão unidos. E a gente aqui, em 200 milhões, dividido em grupo de 10, não consegue formar maioria e fica brigando entre a gente. Então, esse movimento de formação política e de cobrança de coerência das forças de esquerda, o professor Aragão chamou a atenção muito bem aqui, essa questão dos índios. Todo país do mundo gostaria, ou daria graças a Deus, se tivesse índios no seu território, né? O Brasil tem e quer exterminá-lo. É uma loucura completa. Então, eu queria pedir desculpa por ter me excedido e me colocar à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado.